Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Sérgio. Hoje eu vou dar continuidade à matéria de Física 4. Então, se você se recorda, na última aula a gente falou um pouco sobre momento magnético, falou sobre o momento magnético gerado por um elétron no movimento orbital, falou um pouco sobre o momento magnético gerado por elétron, pelo spin do elétron, viu por que alguns metais são ferromagnéticos, por que outros são paramagnéticos, por que outros são diamagnéticos, viu a origem do magnetismo nesses compostos, nesses materiais e assim por diante. Então hoje o que a gente vai fazer é finalizar a parte de momento magnético e depois dar seguimento à parte de fonte de campo magnético. Então vamos lá. Então, essa aula seria correspondente à aula 9. E o que a gente vai falar hoje é a relação entre o momento magnético e o momento angular. Beleza? Pessoal, eu vou falar essa ideia de momento angular é basicamente se vocês tivessem visto, eu sei que não veio, com 2 aulas de física é bem difícil de conseguir abranger isso no primeiro e segundo semestre. Então o que eu vou fazer aqui é basicamente dar uma pincelada sobre movimento, sobre rotação, e nisso eu vou trazer essa ideia de momento angular. Primeira coisa, existem 2 grandezas que se complementam, no caso, quando eu coloco uma carga para girar, e essa primeira grandeza, que é essencialmente de mecânica, chama-se momento angular, beleza? Ela está relacionada com a tendência de um corpo permanecer girando assim que começa a girar. Então seria análogo à massa no caso de aceleração, no caso do movimento. Se eu tenho uma massa em movimento, ela vai tender a ficar em movimento até que algum agente externo mude essa condição. Então vamos falar um pouco sobre momento angular. Então, como a gente viu, o momento magnético associado a um elétron orbitando o núcleo do átomo, no caso do átomo de hidrogênio, ele é dado por μ. Vamos ali, ó. Ele é dado por μ, que é o produto da carga do elétron vezes o raio da órbita vezes a velocidade tangencial dividido por 2. Então tá ali, ó, só para vocês se recordarem. Imagina que eu tenho um elétronzinho orbitando naquela trajetória circular, com uma velocidade v tangencial para cá. Vai aparecer o momento magnético, a gente usa a mão direita, então a trajetória são os dedos e o polegar vai indicar para mim a direção do momento magnético. Então vai aparecer um momento magnético naquela direção. Essa órbita tem um raio, está ali o errinho, e a gente viu esse negócio. Em Física 1 e Física 2, lá em mecânica, eu gostaria muito que vocês tivessem visto, a ideia de quando um corpo está em movimento, toda vez que eu tenho um corpo em movimento, ele tem o que a gente chama de... deixa eu só voltar aqui, ficou meio fora de ordem, mas dá uma olhada no seguinte, ó. Olha no desenho ali em cima. Se você olhar, o raio da trajetória é um vetor, que aponta para a posição do elétron ali na órbita. A velocidade tangencial está sempre apontando radialmente perpendicular a esse raio. E o que acontece? O μ é para cima. Se vocês olharem, pessoal, eu tenho 2 vetores, o vetor laranja, vou marcar aqui em vermelho. Eu tenho o vetor raio e o vetor velocidade tangencial. Para o momento magnético estar naquela direção, para o momento magnético estar aparecendo naquela direção, é porque esses 2 caras aqui, já que são vetores ortogonais, eles precisam estar realizando um produto vetorial entre eles, beleza? Então, na verdade, a expressão do momento magnético escrito em termos dessas grandezas, ela aparece ou ela oculta um produto vetorial ali. Beleza? Aí agora sim, voltando a falar, toda vez que eu tenho um objeto em movimento, ele tem o que a gente chama de momento linear. Na verdade, momento linear é o que a gente chama no ensino superior, para o que o professor do ensino médio chama de quantidade de movimento. Tá? Então, a quantidade de movimento nada mais é que o produto da massa vezes a velocidade. Como essa velocidade é um vetor, a quantidade de movimento também é vetor. Então, essa ideia de quantidade de movimento ela foi introduzida por Newton lá no século XVII ou XVII, e ela acaba dando luz para a segunda lei de Newton. Dá uma olhada.
Que grandeza física é capaz de alterar a quantidade de movimento? Só a gente pegar. Então, se eu tirar a derivada da quantidade de movimento, eu fico aqui dp dt, nada mais é que a derivada de dm dv. Como a massa é uma constante, ela sai para fora, e isso é conhecido como, vai ficar aqui m dv dt, que nada mais é que aceleração, essa é a segunda lei de Newton. Beleza? Mas não importa agora. O que mostra para mim essa grandeza da quantidade de movimento, ou momento linear? Ela mostra assim, o quão difícil é alterar as condições dinâmicas de um corpo. Então imagina que eu tenho um objeto se movendo, com uma certa velocidade, eu vou ter uma quantidade de movimento associada aqui. Então se eu quiser mudar essa quantidade de movimento, só posso ter que aplicar, ou necessariamente eu preciso aplicar uma força, seja para fazer esse cara parar, seja para fazer esse cara aumentar a sua velocidade, aumentar a sua quantidade de movimento. Vamos voltar aqui para a órbita desse elétron. Então o elétron está orbitando ali. Como ele tem uma massa, como ele tem uma velocidade tangencial, ele tem uma quantidade de movimento aqui, P. Beleza? Que é na mesma direção da velocidade tangencial. Pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, como o movimento aqui é um movimento circular, como o movimento aqui é uma rotação, o que vai acontecer é que existe uma grandeza física associada a isso. Se a força é capaz de alterar a quantidade de movimento, o torque, lembra que a gente falou um pouco de torque? O torque é capaz de alterar que grandeza? Pessoal, isso aqui é mecânica, tá? É capaz de alterar uma grandeza prima da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o momento linear, a quantidade de movimento, no caso da rotação, é o que a gente chama de momento angular. Professor, nunca vi esse momento angular, não sei para que ele serve. Pessoal, as motos, as bicicletas andam em duas rodas exatamente porque existe momento angular. E só vai existir momento angular quando a roda estiver girando. Então, por isso que quando você para a bicicleta, você cai. Beleza? Você para a moto, você cai. E assim por diante. Então dá uma olhada aqui rapidinho a ideia de momento angular. Então o momento angular representa a inércia que um corpo tem em permanecer girando naquela posição. Ele também é um vetor, tá? Então a gente escreve o momento angular pela letra L. E esse momento angular, ele nada mais é que o produto do raio vezes o momento linear, produto vetorial, tá? Professor, mas por que está uma derivada aqui? Pelo seguinte, a força, olha na expressão de cima lá, vou marcar de novo. A força não é capaz de alterar o momento linear? O torque é capaz de alterar quem? O momento angular, beleza? Então perceba que a força é prima do torque, porque eles são capazes de alterar, no caso da translação, o momento linear, no caso da rotação, o momento angular. Beleza? Recomendo, quem tiver curiosidade, dar uma olhada no livro de Física 1 lá, de mecânica, dar uma aprofundada nisso, é bem interessante, porque para o engenheiro, mais importante que a translação, sem dúvida, é a rotação. Os motores giram, os prédios tombam e assim por diante. Tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o momento angular. Então o momento angular nada mais é que o produto vetorial do raio da trajetória, da distância do eixo, até o ponto que eu estou considerando. Ali no caso, aquele elétron. Pessoal, como que eu escrevo o P? O P não é a quantidade de movimento, eu posso escrever ele como mv. Aí eu passo o m lá para frente, aí eu passo o m para frente aqui, ó, e vai sobrar só o v ali no produto vetorial. Então aqui velocidade tangencial. Então eu posso escrever o momento angular como sendo mr vetorial v. Olha lá eu representando ele, ó. Dá uma olhada no desenho lá. O momento angular, ele aponta ali, ó, e ele é perpendicular simultaneamente ao raio da trajetória vezes o produto vetorial com o P. Então ele é ortogonal ao plano formado por esses dois caras. Então dá uma olhada no seguinte. Então percebe que toda vez que eu tenho uma massa e essa massa gira num raio, numa certa distância do eixo, com uma certa velocidade, eu vou ter esse momento. Então dá uma olhada. Se eu pegar uma bicicleta, tá ali a bicicletinha. Então a partir que aquele pneu gira, professor, por que tem um monte de vetor saindo nesse pneu? Porque cada pedacinho desse troço tem uma certa massinha. Beleza? Então na verdade são infinitos vetores de velocidade aqui que são tangenciais. Mas vamos pegar só esses quatro.
Aí está ali os vetores, à medida que isso aqui está girando, essas massinhas estão girando, eu estou tendo uma velocidade tangencial. E eu tenho um certo raio ali. O que vai acontecer? Enquanto isso estiver girando, vai existir um vetor, momento angular, que passa pelo eixo da roda. Pessoal, isso é um vetor. E o vetor vai querer ficar nessa posição. Professor, mas como que eu consigo ver isso? Gente, faz o seguinte, faz a experiência agora para você não esquecer e nunca mais ver e nunca mais ficar em dúvida por que a bicicleta fica em pé, com a medida que você está andando. Pega o aspirador de pó da sua casa e tira ele do chão e chacoalha ele, desligado. Aí você vai e liga ele e faz a mesma coisa. Faz isso com o secador de cabelo também. Mexe com o secador de cabelo ligado, aliás, desligado, e mexe com ele ligado. Você vai perceber que existe uma dificuldade maior em girar esse secador de cabelo, em girar o aspirador, sobretudo o aspirador de pó. Você vai perceber que existe uma dificuldade em girar o aspirador de pó, ou seja, mudar a condição, o eixo de rotação dele, porque o momento angular tende a ser conservado. Como a quantidade de movimento tende, no caso do momento linear, tende a ser conservada também. Beleza? Então, enquanto a bicicleta está girando, existe um vetor que passa pelo eixo da roda e esse vetor quer ficar ali. Para eu tirar ela dessa posição, eu tenho que aplicar um torque, ou seja, tirar ele ali, eu vou gastar uma certa energia, eu tenho que aplicar uma força para conseguir mover ele dali. Beleza? Quanto mais rápido, ó, percebe o seguinte, ó, é interessante que vocês prestem atenção nisso. Quanto mais rápido ele estiver girando, ou quanto maior for o raio dessa roda, maior é o momento angular, ou seja, maior a estabilidade desse negócio. Tá ok? No caso aqui desse sistema. Então, dá pra gente fazer o seguinte, ó. Se a gente desenhar o momento magnético, o μ, e desenhar o momento angular, a gente vai ver que esses caras, eles têm mais ou menos uma direção, ou pelo menos tem uma característica similar. Ambos são perpendiculares à trajetória ali. Então eu posso escrever o seguinte, ó, a gente sabe que o momento angular é m v vetorial r vetorial v, velocidade tangencial. Se eu tirar o produto vetorial, eu posso escrever ele como módulo. Então o módulo do momento angular é aquilo ali, vezes o seno de 90. Por que 90, professor? Porque o ângulo aqui, ó, que eu marquei em vermelho lá, sempre vai ser 90 graus entre esses dois caras. Então seno de 90 vai dar 1. Vamos ver o outro cara. É absolutamente a mesma coisa. O módulo do momento magnético é a carga do elétron sobre 2, R vetorial a velocidade tangencial vezes o seno de θ. Essas equações estão ali do ladinho, é só olhar. O seno de 90 é 1, em ambos os casos, então fica para mim a equação que está aqui embaixo. O módulo do momento angular é mr velocidade tangencial. Aí eu pego o momento angular, ó, que também vai ser 1, então ficou E sobre 2 vezes o R. E vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um M em cima e um M embaixo. Quando eu fizer isso, eu não violo nenhuma regra física. Então eu coloquei um M em cima e um M embaixo. O que vai acontecer? Em cima vai ficar, ó, MR velocidade tangencial, que é exatamente o momento angular, tá ali. E vai sobrar um M embaixo. Então eu posso escrever o momento magnético em função do momento angular. Tá ok? No caso dessa rotação. Professor, mas qual é a vantagem nisso? Você vai ver isso daqui a pouco. Aguenta um minuto. Então essa é a relação entre o momento magnético e o momento angular. Eles são na mesma direção, por isso que eu pus os vetores ali. Aí agora eu preciso fazer uma relação entre grandezas rotacionais e translacionais. Então vamos imaginar o seguinte, imagine que eu tenho um corpo com formato arbitrário qualquer, o centro de massa está ali, e eu quero descrever a rotação dele em torno de um eixo perpendicular que passa pelo centro de massa. Professor, onde é que está esse eixo que eu não consigo ver? Ele está saindo aqui, ó. Beleza? Eu não vou desenhar ele para não detonar o desenho. Aí ele pode girar nesse sentido aqui. Beleza? Então vamos lá. Então vou desenhar o eixo X e o eixo Y ali, só para constar. Aí imagine um ponto P. Esse ponto P está a uma distância R do meu centro de massa, do meu eixo de rotação que passa ali. Aí imagine que num certo intervalo de tempo, esse ponto P do corpo ali, ele se desloca para lá. Então eu descrevi uma trajetória ali, ó, na verdade especificamente esse ponto P, mantendo o raio com a distância constante,
ele escreveu uma trajetória S. Ele saiu daquele ponto e foi ali, fazendo um ângulo θ. O que eu posso dizer? Eu posso dizer o seguinte: quanto vale o comprimento dessa trajetória aqui? Vamos pensar um pouco. O perímetro da circunferência não é o comprimento total de uma circunferência? Então, se a gente escrever o perímetro é 2π vezes r. Aquele 2π é o ângulo em radiano, pessoal, total da circunferência. Então, para um semicírculo, eu não vou usar 2π, eu vou usar o ângulo característico. Então, o comprimento do semicírculo é o ângulo, descrito pelo semicírculo, vezes o raio do semicírculo. É absolutamente a mesma equação que está aqui. Ó. Tá? Só que o perímetro é a circunferência completa, o semicírculo é só aquele pedaço ali. Então, é só mandar bala. Eu posso escrever assim: a velocidade tangencial, ela nada mais é que a distância S percorrida no intervalo de tempo dt. Então é ds dt. O S nada mais é que o comprimento do semicírculo, que é θ vezes o raio, dividido por dt. O raio é constante, é fácil de você ver ali, eu passo ele para fora. Então fica raio dθ dt. Pessoal, o que é a taxa de variação angular em função do tempo? A taxa de variação do ângulo em função do tempo. É o que a gente chama de velocidade angular. Beleza? É o ômega. Percebe que ele não é graus por segundo, tá? Ele é radianos por segundo. Então a gente define ele como aquele W ali. Então eu posso escrever assim: a relação entre a velocidade tangencial e a velocidade angular é a multiplicação desse lado aqui pelo raio da órbita ali, ou no caso aqui a distância do eixo até o ponto. Beleza? Então essa é a velocidade tangencial relacionada com a velocidade angular. Então a gente pode pegar agora a equação lá que a gente viu. Então vou pegar a equação do momento, tá aqui, ó, do momento angular, estou circulando ela em vermelho, e vou substituir aquele troço ali. Olha como é que vai ficar. Vai ficar, no lugar da velocidade tangencial, eu vou colocar r vezes ômega, vai ficar raio ao quadrado vezes a velocidade angular. Professor, o que é aquele negócio ali que você circulou? Gente, aquele negócio ali, aquele m vezes r ao quadrado, é o que a gente chama de momento de inércia. O que é o momento de inércia? O momento de inércia, ele reflete a dificuldade que eu tenho em colocar um corpo em rotação. Então imagine que eu pegue, por exemplo, uma bola. Vamos pegar alguma coisa que é simétrica, que tem uma simetria grande. Uma bola, para eu colocar ela em rotação, ela tem uma certa dificuldade. E o momento angular vai descrever para mim... Aliás, o momento angular não. O momento de inércia vai descrever para mim a dificuldade que eu tenho para colocar essa bola em rotação. Então pode ser uma barra, pode ser qualquer objeto. Todo corpo tem um momento de inércia, que é a dificuldade que eu tenho para colocar ele em rotação. E daí tem uma coisa: existem infinitos eixos para eu colocar o cara. Concorda que uma barra ela pode girar em torno do seu próprio eixo, pode girar, pode rotacionar. Imagina que ela está rotacionando em torno de si mesmo. Então, esse momento de inércia vai depender do eixo que eu estou querendo estudar. Então ele é equivalente ao quê? Equivalente à massa. A massa não é a dificuldade que eu tenho para colocar alguma coisa em movimento. Então quanto mais pesada for a geladeira, quanto mais pesado for o carro, mais difícil é empurrar. Aqui é a mesma coisa. A gente chama, no caso da rotação, de momento de inércia. Tá? Então agora a gente pode misturar todas essas coisas e chegar em algum ponto que talvez leve a gente para algum lugar. Dá uma olhada nesse exemplo, então. Imagina que eu tenho aquela barra, eu tenho aqueles eixos ali, ó, imagine que seja eixo de rotação, eu tenho o Z, o Y e o X. E eu quero que aquela barra gire. Então imagine que essa barra ela pode girar assim. Ó. Ela pode girar em torno do eixo Z. Então imagine que o eixo Z está ali, ela pode girar ali. Eu vou ter um certo momento de inércia para colocar ele em rotação ali, uma dificuldade, que é idêntico a eu girar ele em torno do eixo X. Ó, perceba que para girar ele em torno do eixo X é absolutamente a mesma coisa. Ó. Ele vai girar assim. Tá? A dificuldade para girar em Z é a mesma dificuldade que eu tenho para girar em X.
Beleza? Então tá ali, ó. Agora imagina para girar ele em Y, em torno de Y. Para girar em torno de Y, você deve reparar que é mais fácil. É a barra girando ali, daquele jeito. Fica mais fácil de eu mostrar o desenho. Então dá uma olhada ali, ó. Imagina que no intervalo de tempo T, essa barra vire e vá para... rotacione o ângulo θ em torno de Z. Vou chamar de θz, tá? Para não confundir aqui embaixo. Isso num tempo T. Agora imagine que num tempo T, essa barra gire agora em torno do eixo Y, aquele ângulo θ ali. Que eu vou chamar de θy. Beleza? Então perceba que existe um momento angular L, tá? É fruto daquela rotação, e existe um momento angular R, que é fruto dessa rotação aqui. Então perceba que eu tenho um momento angular na direção do eixo Z para aquele tipo de rotação, e um momento angular na direção do eixo Y para esse tipo de rotação. Então perceba que para cada eixo de rotação que eu for estudar, eu vou ter um momento angular associado, no caso, surgindo, fruto do seu momento de inércia, que é a dificuldade de pôr ele em rotação aqui. Então, deste modo, a gente pode escrever o seguinte, ó. Aquele cara ali é o momento de inércia, ele depende do eixo que eu estou estudando. Pessoal, garanto que vai ficar claro daqui a pouco. Fica tranquilo que você vai ver que lugar legal que a gente vai chegar. Calma. Então, para escrever que o eixo de rotação, que o momento de inércia aí, ele apresenta, estou só escrevendo aqui, ele apresenta a dificuldade em girar um corpo em torno de um certo eixo. Beleza? Mas que legal. Professor, então esse momento de inércia, ele é complicado para calcular? Gente, dependendo do corpo, ele não é complicado não. Eu tenho só que fazer uma integral disso aqui, ó. Em geral ele é escrito assim. É uma integral de dm sobre r ao quadrado. A vantagem disso é que já está tabelado, pessoal. Então é só pegar a tabela. Aí é só mandar bala, ó. Olha como é que vai ficar facinho. Eu peguei na internet, digitei no Google assim, momentos de inércia. Se você olhar aqui, ó, esse primeiro aqui é um aro girando. Olha o eixo aqui. Beleza? Então esse aro girando em torno desse eixo. Aqui um cilindro oco. Aqui um cilindro maciço. Aqui um cilindro oco. O aro, cilindro maciço. Perceba que o eixo, no caso do cilindro, está aqui. Aí ele vem e põe um eixo aqui. Beleza? Então você tem todos os momentos de inércia aí. Percebe que... Senhor, mas onde é que está o momento de inércia? Está aqui, ó. Essa equaçãozinha aqui é o momento de inércia para girar esse cara aí. Essa equaçãozinha é para girar ele nesse eixo. A mesma peça, se eu mudar o eixo, muda o momento de inércia. Beleza? Então tá aqui, tá tudo aqui. Dá uma olhada, o que interessa pra gente tá aqui, ó. Tá a esfera aqui e a casca esférica aqui. Essa esfera é maciça, a outra é oca. Então vamos lá. Então, como é que fica a minha expressão aqui pro momento angular? Fica L é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Aí eu vou pegar lá a equação do momento magnético. O momento magnético é igual a carga dividido por 2 vezes o momento angular. A gente sabe que a carga ali, no caso do elétron, é E, mas se for um corpo carregado é Q. Então fica para mim que o momento magnético é Q vezes o momento de inércia vezes a velocidade angular dividido por 2m. Tá ok? Professor, não entendi. Você vai entender agora. Ó, tinha um exercício, o exercício 11 da última lista de exercícios, que eu falei pessoal, espera um pouco que a gente vai ter que entrar no próximo capítulo para vocês conseguirem resolver. E é isso que a gente vai atacar agora. Então tá lá, momento magnético de uma esfera carregada girando. Tá ali, então tem uma esfera. Essa esfera maciça está carregada com uma carga Q e vai girar em torno daquele eixo ali. Então tem um certo raio e vai girar com uma certa velocidade angular. Vai aparecer o momento angular e vai aparecer o momento magnético. O momento magnético é aquela expressão que está em amarelo ali, então o momento magnético da esfera é ali, ó, carga da esfera, vezes ômega. Professor, o que é o ômega mesmo? O ômega é o produto da velocidade tangencial vezes o raio. Se você quiser lembrar.
Aí fica dividido por 2m. Aí o que ficou faltando aqui? O que ficou faltando aqui, ó, é esse I. Que é o que mesmo? O I é o momento de inércia. Eu vim aqui na tabela e falei assim, ó, tem a opção da casca esférica, que é essa equação, e tem a opção da esfera sólida, que é aquela equação ali. Vamos resolver da sólida, que é mais fácil. Que é a primeira que está aqui, mas não é tão fácil quanto. A da sólida, o momento de inércia, eu estou só aumentando aqui, porque eu não sei se consegue ver, é 2 vezes a massa vezes o raio ao quadrado dividido por 5. Então, no lugar do I, eu vou escrever esse cara. 2 vezes a massa vezes o raio ao quadrado dividido por 5. Aí eu corto aqui, corto ali, corto aqui, corto ali. Sobrou para mim então com o momento magnético da esfera que gira, é a carga vezes a velocidade angular vezes o raio ao quadrado dividido por 5. Pronto. Agora para qualquer objeto, pessoal, com essas formas aqui, é só usar essa expressão que está aqui, ó. Só usar essa expressão e aplicar para calcular o momento magnético, beleza? Então aquela expressão é perfeita para calcular o momento magnético, tendo tabelado o momento angular. Aliás, tendo tabelado o momento de inércia. Beleza? É muito momento e a gente confunde. Beleza, pessoal? Espero que vocês entendam essa aula. Daqui a pouco, mais tarde, eu lanço a aula 2, que vem com a continuação, a introdução da outra matéria. Um abraço, pessoal.